Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não deixe calar a voz do Espírito Santo. Quando Deus colocar em seu coração, fale. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a nos alimentar da palavra de Deus, o Senhor conversa conosco através dos nossos pensamentos. E o tempo todo Deus está dizendo como devemos agir. E como eu tenho certeza que é o Senhor que está falando comigo, porque eu sinto paz, eu sinto amor, eu sinto alegria, eu sinto tranquilidade. Então, todas as vezes que nós obedecemos os pensamentos que o Senhor coloca dentro de nós, os nossos sentimentos, eles afirmam que é o Senhor. Só que, a partir do momento que Deus ele coloca um pensamento e vem uma segunda voz dentro de mim, querendo questionar, querendo dizer se eu devo ou não fazer, ali começa a batalha espiritual. E como eu não conheço a palavra de Deus, muitas vezes, de forma integral, eu acabo sendo seduzido, achando que aquilo não tem problema. Sempre que vier o primeiro pensamento, se você tiver uma vida já nos pés do Senhor, é Ele te dizendo algo. O segundo pensamento é o que vem para te confundir. É por isso que algumas pessoas elas vivem indecisas. Porque depois do primeiro pensamento que Deus disse, o diabo colocou mais 10 dentro da cabeça e ela não sabe o que decidir, porque ela não se baseia no temor, em querer fazer a vontade de Deus, mas se baseia no que pode ser mais interessante a ela, o que vai trazer mais benefício, vantagem ou... Quando a nossa mente ela já tomada pelo diabo, nós queremos ver o que vai machucar mais aquela pessoa. E a nossa vida se torna apenas isso, refutar o primeiro pensamento que Deus coloca para viver as narrativas do diabo e viver toda a ilusão. E como eu sei que é o diabo? Porque machuca, porque dói, porque incomoda, porque eu me sinto sozinho, porque eu me sinto triste, porque eu me sinto abandonado. E todo esse pecado ele permanece dentro de mim pressionando, que chega um ponto que eu estou tão oprimido que tudo que eu sinto é cansaço. Ainda que eu não tenha feito nada, estou cansado. Eu acabo de acordar, estou cansado. Parece que somente dormir resolve a minha vida. E quando eu estou acordado, ao invés de eu fazer alguma coisa, eu fico buscando sempre prazer. Sempre tento calar aquela voz que está dentro de mim, dizendo, olha, você está indo para o lugar errado. E assim nós vamos passando e gastando tempo, sempre seguindo para a direção errada. Então, se você começou a ler a palavra de Deus agora, se você começou a se arrepender dos seus pecados, se você tem sentido que Deus ele tem tocado a tua vida, Ele vai começar a usar de você para que outras pessoas ao seu redor possam começar a sentir as mesmas coisas. E talvez você olhe e fale, mas eu não tenho tanto conhecimento quanto outras pessoas. E aí a gente acaba tentando terceirizar o nosso chamado. E na verdade, todos nós temos um chamado e temos um propósito. Talvez você não descobriu o seu ainda, porque você não se colocou diante da luz para poder reconhecer as virtudes e as qualidades que você vai adquirir através do poder do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que antes nós não podíamos, com Deus é possível. Se a gente vai lá em Jeremias 1, versículo 4 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: o Senhor me disse, antes do seu nascimento, quando você estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, não sei como vou falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Então Jeremias, quem foi Jeremias? Jeremias, ele foi um profeta. E hoje nós lemos a vida de Jeremias e nem conseguimos imaginar tantas coisas que ele passou e que são relatadas na Bíblia. E às vezes a gente olha a pessoa enquanto alguém que serviu o Senhor e imagina que a vida dela vai ser um sucesso. Jeremias, ele foi chamado quando Israel ele estava em tamanha idolatria. As pessoas já não queriam mais saber ouvir de Deus e nem queriam saber ouvir a verdade. Então ele era chamado a anunciar o quê? O juízo de Deus, para ver se aquelas pessoas elas se arrependiam pela idolatria, pelas injustiças que elas estavam cometendo. E nem sempre nós vamos vir falar do Deus de amor. Muitas vezes, para corrigir a rota das pessoas, é sobre o Deus de justiça que nós fomos falar. Agora, você acha que as pessoas elas recebiam Jeremias com alegria? Falou, Jeremias, vem cá, Jeremias, meu amigão, vamos aqui tomar um negocinho. Não, o povo odiava ele. Os líderes religiosos também odiavam ele. Ele era rejeitado por todo mundo. E muitas vezes ele ficava falando sozinho. As pessoas não queriam saber nem de ouvi-lo, nem nada. Ele não tinha o apoio de ninguém. E quando nós vamos servir a Deus, nós precisamos que alguém valide aquilo que nós estamos fazendo. Que valide aquilo que é o nosso chamado. Sabe o que mais que ele passou? Ele foi preso. Ele foi açoitado. Ele foi lançado dentro de um poço. Ele foi espancado. Foi amarrado num tronco em praça pública. Depois jogado dentro de um poço de lama. Então você imagina, vai só medindo. Ninguém ouvia, ninguém dava bola, ninguém prestava atenção, nada. Se Jeremias fosse alguém nos dias atuais, você ia entrar no perfil do Jeremias e malemar ia estar a mãe dele lá. E aí ele ia entrar nos comentários dos reis e das pessoas, dos sacerdotes, da igreja, e ia ficar falando aquilo que Deus mandava. E aí o povo ia lá e dava hate nele, nos comentários, para você poder entender um pouco. Até quando ele escrevia para entregar para as pessoas aquilo que tinha, ele fez um rolo, ele ia entregar e o rei queimou aquilo. E aí Deus foi lá e colocou de novo a palavra no coração dele. E ele reescreveu tudo ainda mais duro. Então veja que ele estava tentando fazer. Agora aqui eu sei que vai pegar muita gente. Sabe o que Deus fez com Jeremias? Proibiu ele de se casar. Que não era para ele casar e nem ter filhos. Você sabe por quê? Porque Israel e Judá estavam impura. Ele não queria que aquelas pessoas se multiplicassem. Ele não queria que ligasse algo do Senhor àquele povo idólatra. Então foi o que Deus colocou dentro do coração dele. E isso aumentou ainda mais a solidão dele. Isso aumentou ainda mais o questionamento dele. As pessoas conhecem ele como o profeta chorão. Porque ele sofria vendo tudo aquilo que aquele povo fazia. E eu falo isso, às vezes as pessoas acham que é loucura. Quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós conseguimos sentir o que o outro sente. A dor do outro, a dor do pecado do outro. E nós sabemos como Jesus pode resolver todas essas coisas dentro das pessoas. Foi forçado a mudar do país dele e ir embora pro Egito. Depois começou tudo cair, tudo ruir, tudo aquilo que ele pregou começou a acontecer. E o livro de Lamentações que a gente enxerga hoje, que a gente vê, foi ele quem escreveu também. Então, olhando desse jeito, você acha que Jeremias ele foi um sucesso? Olhando a vida de Jeremias servindo ao Senhor, você acha que Jeremias ele foi um sucesso? Ninguém gostava dele, foi um cara que não casou, uma pessoa que vivia chorando, uma pessoa que ninguém respeitava, apanhou, brigou e só, não tinha apoio, não tinha nada. Então se a gente olhasse a vida de Jeremias aos nossos olhos, Jeremias foi um fracassado, viveu uma vida inteira sofrendo, porque a sua mensagem nunca converteu as pessoas. Muito pelo contrário, as pessoas rejeitavam a mensagem que ele pregava e perseguia ele. Todo falso profeta, quando ele pregava destruição, ele falava que ia ter bênção. Então, mesmo ele vendo aquilo que tudo ia dar errado e o povo não enxergando, você imagina a angústia dele que ele passou? E é o que acontece com a gente também hoje. Nós pregamos para as pessoas para que elas pudessem mudar de vida, mas as pessoas muitas vezes elas não dão lado, não dão aquilo, não dão valor às coisas que nós falamos.
E o povo, ele continuou rebelde até o fim da vida dele. E o ministério dele durou mais ou menos uns 40 anos. Então, se a gente fosse pensar em Jeremias, humanamente, ele era um fracassado. Ele não viu o povo se arrepender. Ele não viu a mensagem dele sendo tomada como algo válido. Ele não viu nada da vida dele sendo. O tempo todo ele estava se contradizendo. Não podia casar, não podia viver na onde que ele queria, ele não podia fazer nada. E as pessoas ainda achavam que ele era um traidor pela mensagem que ele pregava. Falaram, esse cara aqui não é de Deus, não. Só prega desgraça para os outros. Ao invés de olhar para a própria vida, que o problema não era a mensagem, era a vida que eles viviam. Mas se a gente olhasse espiritualmente, olhando aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, Jeremias era um sucesso absoluto. Mesmo que ninguém tenha se arrependido, Deus sabia que o que ele estava fazendo era importante, talvez não para aquele momento, mas para as futuras gerações. Hoje, se nós temos esse livro, foi graças à obediência dele. Ele se manteve fiel até o fim, independente das consequências que fossem acontecer com ele. Ele se tornou um modelo de profeta, ele era íntegro. Apesar de toda a dor e todo o sofrimento, ele continuou íntegro. E ele deixou um legado, que foi a sua vida, que foi a sua história. Quantas pessoas não passaram na terra? Quantas têm um legado ao lado do Senhor? Sabe, a gente precisa começar um pouco a parar para pensar, ao invés de ficar buscando prosperidade nessa vida, tentar buscar a salvação. E agora nós vamos voltar a falar de Jeremias, você vai ver como faz muito mais sentido. O Senhor me disse, antes do seu nascimento, quando você estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então, antes mesmo dele aprender a falar, antes mesmo dele saber qualquer coisa, antes de tudo, Deus já sabia, Deus já conhecia, Deus já tinha um propósito. E para a vida de todo mundo é assim. Uma pessoa que nasce, ela nasce em vão ou nasce sem propósito. E às vezes você fica questionando a sua origem. Por que eu nasci? Por que tinha que ser assim? Porque, independente do jeito que tinha que ser. Olha a vida de Jeremias. Aos olhos humanos só tinha desgraça. Aos olhos de Deus era alguém grande. Então como que nós vamos medir a nossa vida? Aos olhos de Deus ou aos olhos dos homens? Você vai continuar comparando a tua vida pelo que você não fez e outras pessoas fizeram? Ou aquilo que você vai fazer em nome do Senhor e vai mudar a história das pessoas, assim como a sua própria história? Deus tinha um plano para aquele povo. Mesmo que aquele povo não soubesse e não imaginasse que eles precisavam de um Salvador. O plano já estava sendo construído e amarrado. Deus sempre tem um plano. Você acha que ele começou a fazer Jeremias porque o povo estava orando? Não, quando Jeremias chegou, o povo estava em pecado. Deus, ele sempre coloca um escape. Deus, ele sempre coloca alguém para conversar conosco. E essa pessoa precisava ser Jeremias, e essa pessoa precisa ser você. Então eu disse para o Senhor, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Ó Senhor meu Deus, eu não sei o que falar porque eu não leio muito a Bíblia. Ó Senhor meu Deus, eu não sei falar porque eu não sou da igreja. Ó Senhor meu Deus, e fica lá, dando desculpa para Deus, para não fazer aquilo que Deus está pedindo. Se Deus ele te chamou, ele vai te capacitar. Se Deus está falando, olha, vai e fala. Ai, mas que não sei o quê. Ai, só desculpa. O primeiro pensamento é para fazer. Você acha que Deus vai falar como? Vai mandar uma carta para você? Vai mandar um SMS? Vai mandar um zap para você ler? Você vai ouvir o áudio do Senhor? Não vai, ele vai colocar dentro do teu coração. E nunca é sobre a sua vida, o seu interesse, o seu emprego, o seu homem, a sua mulher, o seu filho, a sua cura. Nunca. É sobre o povo. Quando Jesus ele ora o Pai Nosso, é uma oração plural. Você tem que sair do egoísmo do eu e começar a viver fora de você. O tempo inteiro nós vivemos dentro da nossa cabeça e só isso. Nada. Então ele foi lá e deu uma desculpa para Deus. Olha, Deus, eu sou jovem, devia ter, sei lá, seus 17, 20 anos. E aqui não quer dizer que porque é criança está sendo usada, nem não, porque é a mensagem que define o mensageiro. Se Deus ele levanta alguém diferente da igreja.
Ele levantou alguém diferente do que já existia naquela época. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale. E ele vai falar com quem? Com as pessoas que eu enviar. Então é Deus que coloca as pessoas dentro da nossa mente. Às vezes você está pensando em alguém que faz muito tempo que você não vê. De repente, primeiro é para você orar por essa pessoa, para ver se isso realmente é de Deus ou não, porque tudo que a gente coloca em oração, Deus revela de alguma forma dentro de nós. Se está certo, se está errado, a razão, se é ou se não é. Depois, se aquilo continuar permanecendo em você, liga para a pessoa. Ô irmão, tudo bem, não sei o quê, quanto tempo, blá, blá, blá. Partilha sobre a tua vida. Olha, tenho ouvido um devocional, tenho lido a palavra de Deus, tenho sentido isso. Cria uma porta para essa pessoa. Você ligar só falar, e aí, tudo bem? Cara, normal falar o quê? Tudo bem. É a mesma coisa, uma pessoa fica com Deus. Ele não está desejando nada, é apenas um gesto, é apenas um costume, um hábito. Dá o teu testemunho de primeiro. Conta o que Deus tem feito. Conta primeiro a dificuldade para depois contar o milagre. Senão você parece que você está esfregando as coisas na cara da pessoa. E assim nós vamos começando a servir ao Senhor aos poucos, sem se preocupar, sem nada. Não diga que é muito jovem, mas vai e fale. A quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Então não é para passar no meu filtro. Eu não vou falar isso porque vai magoar o irmãozinho, a irmãzinha. Ai, coitada dela, eu não posso falar a verdade para ela. Ela não pode se ver como realmente é, eu tenho que manter a mentira. Sabe, Deus não fez pra gente ter dó de ninguém, porque Ele não fez ninguém desgraçado. Quem quer você desgraçado e humilhado é o diabo. Deus ele está tentando te levantar, porque Ele sabe que os humilhados serão exaltados. Mas enquanto você continuar se humilhando, não vai chegar nunca o teu tempo. Enquanto você não negar o pecado que está dentro de você e se arrepender, não vai chegar nunca o teu tempo. Vai ficar sempre vivendo essa vida do jeito que mais machuca. E Deus continua: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Olha o sentimento. Se Deus não está conosco, nós sentimos medo. Então, se você tem sentido medo de alguma coisa, oração, conversa com Deus, leia a palavra. A coragem é o próprio Senhor. Por isso que Ele fala: seja forte e corajoso, mãos à obra, obedeça aquilo que eu colocar dentro dos teus pensamentos. E nós temos que começar a agir, a viver, a entender que às vezes os frutos não vão estar na nossa vida, que nós temos um legado e que não acha que a vida é medida pelo sucesso. De novo, olha a história de Jeremias. Ele tentou dar uma desculpa para Deus lá no começo. Lá no começo ele tentou dar uma desculpa para Deus. Só que não colou. Você está com medo? Eu vou te ajudar. Você não sabe o que falar? Deixa que eu vou colocar os pensamentos e as palavras na sua boca. Você não sabe o que fazer? Eu vou te mostrar o caminho. Sabe, ou nós começamos a olhar essas pessoas que estão dentro da Bíblia como pessoas, ou fica difícil. Senão a gente cria uma classe de seres humanos que ele tem superpoderes. Você acha que Jesus ele não passou pelas mesmas limitações que nós passamos? E essa é a dificuldade que nós temos. Por quê? Nós temos o costume de diminuir o chamado de quem conseguiu e valorizar a dor que nós sentimos como se ela fosse intransponível. Como se ninguém só sentisse, só eu sinto, só eu passo, só a minha dificuldade é difícil, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu senti. Cada um sofre de uma forma diferente, mas sofrimento é sofrimento, escuridão é escuridão. E aí no final diz: sou eu, o Senhor, quem está falando. Então ele tinha que determinar no meio de tudo aquilo que estava acontecendo dele, se ele ia obedecer aquilo que Deus estava dizendo ou não, ele ia fazer de conta que não era com ele. E ele já viu: olha, eu te escolhi desde que você nasceu, meu querido. Você não vai escapar dessa, você não vai sair disso. Se você fugir de mim, você vai começar a sofrer. E será que não é esse sofrimento que nós sentimos, não é nós tentamos fugindo de Deus? Será que a palavra ela já não está queimando dentro do nosso coração e nós tentamos enganá-la? Tomando remédio, dopando a nossa mente. Tem gente que vive drogado o tempo inteiro. Se você olhar e não achar que remédio é droga, é droga do mesmo jeito. A diferença é que um é legalizado e o outro não é legalizado. É só isso. O efeito é o mesmo, é disturpar a tua mente. Uma mente que está tomada pelo pecado, uma mente que está tomada pelo diabo. Toda hora que o efeito passa, o diabo está lá só te esperando. Falei, aí,
Está pronto para sofrer um pouquinho mais? Até quando nós vamos continuar com medo? Até quando nós vamos continuar nos escondendo? Até quando? Essa é a pergunta, até quando? E o tempo está passando. O tempo está passando. Se a gente continua ainda lá em Jeremias 20, versículos 7 a 9, a palavra do Senhor ela diz assim: Ó Senhor Deus, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoam de mim o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque eu anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Então aqui Jeremias ele está fazendo uma oração já no desespero, porque aqui ele estava sendo jogado dentro de um poço e ele não estava mais aguentando o que estava acontecendo na vida dele. Ele falou, poxa, eu estou aqui servindo Deus, parece que só acontece tribulação, parece que quanto mais eu oro, mais desgraça acontece. Só que se não fosse esse momento que ele vai passar agora, ele não ia conseguir passar pelo todo o resto que ele teria que passar. Então sempre o fundo do poço ele traça uma risca, aonde Deus ele coloca, olha, você reclamando ou não, você vai passar pelo que tiver que passar. A diferença é que se você passar comigo, você vai dar dando glória a Deus. Se você passar comigo, você vai louvando. Se você passar comigo, você vai passar, as pessoas não vão entender. De qualquer jeito. E você fica querendo ser escutado, você fica querendo que todas as pessoas gostem de você. Ele falava com o Espírito de Deus dentro dele. Deus, a palavra fala que Deus colocou no lábio deles as palavras do Senhor. E mesmo assim as pessoas não ouviam. Você acha que é diferente hoje? Você acha que é diferente? Você acha que a maior parte das pessoas está ouvindo a mensagem de Jeremias ou não? Estão ouvindo aqueles falsos profetas que estavam pregando o que o povo queria ouvir e o povo só se destruindo? Você acha que eles estão preocupados? Não estão preocupados com nada. E aí Jeremias chega em Deus e vai começar a reclamar. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Senhor Deus, tu me enganaste. Poxa, você falou que você tinha me escolhido. Ó, Senhor, você é o Deus de amor, Deus gostosinho. Não, não pode ser assim. Não, eu quero fazer as coisas do meu jeito, Senhor. Você precisa me servir, você precisa dar uma forcinha. Sabe o que vai acontecer? Se o Senhor não fizer o que eu quero, eu vou trocar de religião. Eu vou para outra. Você entendeu? Você precisa fazer o que eu quero, Deus. Se você não fizer, eu vou num psicólogo e vou ficar reclamando. Vou tomar remédio, vou fazer as coisas, vou ficar ali. Eu vou negar o meu chamado. E eu fiquei enganado. Só que ele está falando isso no desespero. Ao invés de ouvir a voz do Senhor e a palavra, ele está ouvindo a mente dele. Isso é o diabo falando com ele. Isso é o diabo colocando as coisas dentro da cabeça dele. Aí ele para e pensa, poxa, mas tu és mais forte do que eu. Poxa, pera lá. Então quando eu estou com o Senhor, ainda que tudo esteja errado, eu sei que algo está diferente dentro de mim. E me dominastes. Não é que Deus ele nos domina. Deus ele nos direciona. Deus ele nos aponta a direção. E quando ele está dominado por Deus, fazendo aquilo que Deus quer, o que acontece? Todos zombam de mim e caçoam o dia inteiro. O que ele está pensando? No que os outros vão pensar. O que ele está se preocupando? Com o que os outros vão falar. Não vai chegar alguém e falar, nossa, não casou ainda? Mas não arrumou emprego? Você terminou a faculdade, não arrumou lugar nenhum ainda? Você não vai fazer as coisas, não vai? Não vai ter filho? Nossa, mas você não dá certo com ninguém, hein? E aí? Será que é quem falando esse tipo de coisa? Será que é Deus falando esse tipo de coisa? Será que a nossa vida se resume apenas a isso? Porque se isso fosse suficiente, você podia olhar para a pessoa e falar assim, tá certo, você tem todas essas coisas, e por que você não é feliz? Por que você precisa ficar tentando cuidar da vida das pessoas? Você não tem uma vida, você não tem um marido, você não tem um filho? Por que as pessoas da tua própria família não gostam de você? Ah, interessante, né? Você tem uma opinião sobre a vida de todo mundo, mas não olha a miséria que você própria vida. Onde está Jesus na tua vida? Cadê os teus frutos?
Porque quem tem Jesus ajuda a gente a levantar, não fica passando rasteira nas pessoas. Só que diferente de dar cobrança, Deus ele nos dá sabedoria para entender tudo o que aconteceu, para entender e ler cada pessoa. Cada vez que eu falo, tenho de gritar e anunciar. As pessoas não queriam ouvir o que ele estava falando. E eu me vejo muito nisso. Cada dia mais eu só perco seguidor. É a coisa mais fácil é perder seguidor. Porque a mensagem que o Senhor coloca em mim não é a mensagem que o povo quer ouvir. O povo quer continuar caminhando para a destruição, quer continuar bebendo, quer continuar fazendo tudo errado, quer aquele Deus sem compromisso, sem renúncia, sem nada, não quer nada. Vai quando quer, tem tempo, vai, não tem, não vai, não precisa servir, não precisa acordar, não precisa evangelizar, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Segue essa vida do jeito que você está seguindo. Do jeitinho que você está seguindo. Violência, destruição, ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncia a tua mensagem. Eu fico satisfeito em anunciar a mensagem de Deus. Eu não estou validando a mensagem que eu prego nas pessoas. Eu não preciso de confirmação. Se Deus falar para falar, eu falo. Se Ele falar para não falar, eu não falo, porque nasce da vontade de Deus e não da minha. Por isso que quando a gente pega uma pessoa, por mais que a gente olhe a vida da pessoa, ela esteja torta, nós não podemos ir lá abrir a cabeça da pessoa e enfiar o evangelho dentro. Mas se Deus falar para falar, a gente fala. E eu falo para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aqui não tinha uma igreja que ele pregava, eu prego na minha igreja e na minha igreja tem poucas pessoas. Talvez a tua igreja não devia nem estar aberta. Essa é a questão. Não estou dizendo que tem pouco valida de Deus e tem mundo não é de Deus. Não funciona desse jeito. Mas é um chamado. E eu fico sofrendo pelo meu chamado? Não, eu não sofro pelo meu chamado. O que eu tiver que passar, eu vou passar. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então ele tomou uma decisão, cansei. Não vou mais ler a Bíblia, não vou ouvir devocional, não vou ouvir louvor. Vou voltar para o mundão aí, vou esquecer. Né? Como muitas vezes as pessoas elas partilhavam na igreja, que elas tinham voltado para o mundão. Voltei para o mundão, me perdi, irmão, me perdi. Beleza. Só que enquanto você estiver lá, o que vai acontecer? Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Aquilo fica incomodando a gente. Se a gente não fala, aquilo incomoda. Você sai de perto, se você não fala, você sente um derrotado, um fracassado. Sabe, você fica chateado com você mesmo. Porque você sabe que é Deus que estava falando e você simplesmente fez de conta como se não tivesse ali falando, acho que não sou eu não. Essa voz não veio para mim, outro irmãozinho, vou ligar para alguém. Vou ligar, eu vou passar para alguém fazer o serviço que era meu. Então você precisa estar capacitado. E olha como, quando nós contrariamos Deus, os nossos sentimentos, eles acusam. O meu coração queimava como fogo. E aí, estou cansado. Ah, por que você estava cansado? Porque ele estava aguardando uma mensagem que era para alguém, que poderia ajudar alguém, só que ele não queria falar. Da mesma forma, quando nós temos que perdoar alguém, entregar uma mensagem para essa pessoa de Deus, olha, eu te perdoo. E quando eu perdoo alguém, eu não perdoo baseado nas minhas razões. Olha, você me desculpa por causa disso, mas você também. Não funciona assim. Eu não preciso justificar a razão do perdão. Perdoar é porque Deus coloca dentro dos meus pensamentos. Você vai continuar amarrado nisso a troco de quê? Nós estamos olhando para a eternidade, você está aqui olhando para essa vida que aquelas pessoas te fizeram. As pessoas sem Deus, elas sempre vão fazer as coisas erradas, como nós fizemos. Então o sucesso da nossa vida não se mede com nada desse mundo, mas o quanto nós servimos a Deus, o quanto nós servimos o Senhor. Aí você olha Jeremias, perante a época dele, um fracassado. Só que ele é citado lá em Mateus. Como que uma vida dessa não valia nada? Só olhar o que é material, só olhar o que é humano, é assim que nós vamos continuar? E ele fala, eu estou cansado de guardar ali, eu não posso mais aguentar. E é assim. Por isso que eu vou e falo. Eu sei que poderia falar diferente, mas será que eu estou falando do jeito que eu quero ou do jeito que Deus coloca? Será que quando Deus fala, eu passo pelo filtro do meu pensamento, ponho a minha justiça, ponho os meus problemas, ponho tudo para repassar para outra pessoa?
Ou não, eu falo como uma pessoa que já foi curada pelo Senhor, que conhece o poder de Deus, que tem um testemunho. Eu já tive a depressão, já tive a tristeza, já tive as dores, já tive tudo. Passei por tudo que todo mundo passa e vai passar sem Deus, porque não existe outro caminho sem o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E somente Ele faz com que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Somente Ele pode nos ensinar. Então assim, vê quando nós olhamos o profeta como uma pessoa. Como a gente cria muito mais ponto de intimidade com ele, quando nós estivermos lendo a palavra, fica muito mais fácil entender o que está passando dentro do coração daquela pessoa e tudo, que são as mesmas coisas que nós passamos. E ele já relatou, olha, aqui estão as minhas experiências. Se você quiser aprender, aprenda com os meus erros, se não erra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Quando o Espírito Santo colocar algo dentro do teu coração que vier de Deus, fale, porque quantas vezes nós não falamos sem pensar, machucamos as pessoas, magoamos as pessoas, e não porque Deus disse a verdade, mas porque nós estávamos com inveja, porque nós estávamos com qualquer tipo de coisa que não era Deus. Então nós não temos medo de falar aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, que se baseia na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo, numa vida de comunhão, aonde não se liga aos nossos interesses, mas aos interesses de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.